Vamos falar agora de Igreja e Estado. Esse é um período em que aconteceram muitas turbulências na Igreja. É o período que nós vamos falar agora nessa segunda parte. Fala de toda uma crise na Igreja única no Ocidente. E o Dr. Lloyd Jones, quando ele fez essa palestra aqui, que eu tenho esse livrinho, tem também naquele livro maior, Discernindo os Tempos, tem essa mesma palestra dele, rememorando a Reforma. E aqui ele fala que os nossos dias são dias extremamente parecidos com os dias que antecederam a Reforma. Então prestem atenção nisso, né? Elementos dessa época, em termos de crise na Igreja, crise doutrinária, aumento de ritualismo, todo esse tipo de coisa está voltando para a Igreja, crise moral, inclusive, dentro da Igreja, crentes fracos, tudo isso aí são características que antecederam aquele período da Reforma e que nós vamos estar tratando aqui. Então prestem atenção com isso em mente, naquilo que a gente vai estudar daqui para frente. Vamos falar de Igreja e Estado. Igreja e Estado foi um problema sério nesse período, porque a grande questão aí era a questão da autoridade. Quem é que tem autoridade? Essa questão importunou toda a Idade Média. Porque havia basicamente duas visões. Uma visão que colocava Deus acima de tudo, depois o Papa, depois o Rei e depois o povo. Essa visão os papas gostavam bastante. A outra visão, e os reis nem um pouco, a outra visão era Deus em cima, depois o Rei, depois o Papa e depois o povo. O povo sempre está na pior, né? A única coisa que não muda é a posição de Deus, que por motivos óbvios, e a posição do povo, que é sempre lá embaixo, na pior condição possível, né? Tanto faz se é o Papa ou se é o Rei que estão em cima do povo, o povo está sempre mal. Essa posição segunda os papas abominavam e os reis gostavam bastante. Então essa questão da autoridade sempre permeou a Idade Média e gerou uma série de crises que nós vamos começar a tratar agora. O professor Calhoun ilustra esse problema com um fato real da história, que é a história de Thomas Becket. Thomas Becket. Esse Thomas Becket foi arcebispo de Cantuária. Vocês já viram que esse arcebispo de Cantuária aparece muito, né? É sempre a principal função eclesiástica da Inglaterra. Ainda hoje é. Só que hoje na igreja anglicana, naquele período na igreja católica, romana, certo? Esse Thomas Becket, ele era chanceler do rei Henrique II da Inglaterra. Chanceler era um primeiro-ministro, um braço direito, vamos dizer assim, do rei. Muito amigo do rei, o Thomas Becket, tanto que o rei colocou ele nessa posição. Ele era então o chanceler. Ele ficou durante 8 anos exercendo essa função, muito competente, o Thomas Becket. E ele eu sempre coloco as datas, ali eu não coloquei, né? O Thomas Becket nasceu em 1120 e morreu em 1170. O Henrique II tinha então o Thomas Becket como seu braço direito, só que havia uma outra função mais importante do que essa, lá na Inglaterra, mais importante do que a de braço direito do rei, que era a de arcebispo da Cantuária. E esse cargo ficou vago. E aí os reis sempre procuravam colocar nesses cargos, mesmo que sejam cargos da igreja, eles procuravam colocar gente deles. Que é o problema da investidura leiga, que sempre incomodava os papas. Só que os reis, eles faziam questão, eles achavam que se era para eles terem domínio sobre o povo, eles precisavam controlar essas funções. De bispos e arcebispos, especialmente. E aí a ideia do Henrique II foi colocar o Thomas Becket, tirar ele de braço direito ali, e colocar ele como arcebispo de Cantuária. Só que ele não era nem ordenado, ele não era nem um padre. Então, rapidamente, se providenciou ali, de alguma maneira, que ele fosse ordenado e se colocou o Thomas Becket nessa posição. E o rei Henrique II ficou bastante feliz com isso, porque tinha um homem da sua confiança ali. O problema é que Thomas Becket mudou. Parece que quando ele foi investido daquele cargo, dentro da igreja, ele entendeu que aquilo era uma responsabilidade dele, importante. Ele era um homem de assumir realmente as responsabilidades. E aí ele, então, parou de fazer o jogo do rei e chegou ao ponto de ir para Roma, entregar o cargo para recebê-lo de volta do Papa.
Isso evidentemente, então ele foi a Roma, entregou o cargo de arcebispo e o Papa deu para ele de volta, dessa vez com legitimidade. E isso gerou então, havia ali um conflito entre Henrique II e o Papa, como sempre havia entre os reis e o Papa, nesse período. E aí o Henrique II então ficou frustrado, porque ele se sentia traído pelo que o Becket fez. O que acabou acontecendo nessa mudança de lealdade do Becket para com o rei, depois para com o Papa? 8 anos ele serviu o rei fielmente e depois mais 8 anos ele serviu o Papa fielmente. Isso incomodou o rei Henrique II e um dia o rei Henrique II disse na corte, ele chegou e exclamou o seguinte: eu queria que alguém desse um fim nesse bispo encrenqueiro. Essa foi a frase dele. Reis têm que tomar cuidado com o que dizem, mesmo que seja só uma força de expressão, porque ele disse isso e 4 dos cavaleiros dele saíram e foram até a catedral da Cantuária, invadiram a catedral. Tem uma história bonita em cima disso aí, né, que primeiro queriam esconder o Thomas Becket, porque ele foi avisado que iam matar ele e tal, e aí ele então corajosamente disse que ninguém pode fechar as portas da igreja do Senhor, então ele mandou abrir. Então tem toda uma história bonita aí de coragem, de honra, né? E os 4 cavaleiros então do rei Henrique II entraram, invadiram a catedral e o mataram lá dentro da catedral, né? Tem até uma peça famosa na literatura inglesa que é Morte na Catedral, que conta essa história do Thomas Becket. Isso então em 1170 foi quando ele foi morto ali, aos 50 anos. O rei Henrique II passou dias de tristeza e arrependimento pela morte do Thomas Becket. Ninguém sabe até hoje se esse arrependimento foi genuíno ou foi fingido. Só que aí, nessa situação toda, a gente vê a luta entre igreja e Estado. Porque em 3 anos o Thomas Becket foi, primeiro, exaltado pelo Papa como um verdadeiro herói do cristianismo, e em 3 anos ele foi canonizado, um recorde. Certo? Por quê? Faz parte do jogo, né? Jogar o povo contra o rei. O rei que é meu inimigo, eu o Papa. O rei é meu inimigo, eu jogo o povo contra o rei. Né? E o rei tenta jogar o povo contra o Papa. Então é sempre esse problema assim, isso aí é o que a gente sempre vê acontecendo. Nesse caso aí havia o problema da investidura leiga. E também os reis gostavam muito, é um outro aspecto, os reis gostavam muito de colocar alguém deles controlando a igreja, por causa da taxação do clero, cobrar impostos do clero. O Papa sempre trabalha para que o clero jamais seja taxado, as coisas da igreja não podem pagar impostos. Só que os reis querem cobrar impostos. Então tem esse jogo. Se eu ponho um homem meu, eu forço para que, se eu, Papa, ponho um homem meu, eu forço para que não haja cobrança de impostos. Se eu, rei, ponho um homem meu, eu garanto que a igreja vai pagar impostos. A igreja é rica, né? Então é sempre interessante, quando o rei precisa de dinheiro, cobrar impostos do clero. Esse também sempre foi um problema. Por que o Henrique tinha que demonstrar tristeza e arrependimento? Nós não sabemos se foi genuíno ou não. Ele tinha sido amigo, grande amigo do Thomas Becket. Então não sabemos, pode até ter sido genuíno. Mas ele corria o risco de ser excomungado pelo Papa. Certo? E aí ele e a família real ficariam privados de todos os meios da salvação que vocês vão ler aí no sistema sacramental. O sistema sacramental é a garantia de que a igreja dá de que você vai ser salvo. Quem te salva, na verdade, é a igreja. Se a igreja trancar a porta para ti, você não tem como ser salvo. Então a excomunhão era terrível, era um castigo terrível. E um pior ainda, que a igreja tinha, a arma mais poderosa da igreja, chamava-se interdito. O interdito. O interdito era terrível. O Papa, ou um bispo, podia interditar toda uma região. Declarar que a igreja daquela região não administraria nenhum sacramento, enquanto aquela região estivesse sob o interdito. E às vezes era um país, porque o Papa podia fazer isso em países inteiros, em reinos inteiros. E o bispo podia fazer em regiões, certo? E isso era terrível, porque se nessa situação do Thomas Becket que nós vimos, se o Papa lança um interdito contra a Inglaterra, o povo da Inglaterra inteira se rebela contra o rei.
Essa é uma arma poderosíssima. Por quê? Porque ninguém mais é salvo, gente. Vai todo mundo para o inferno por causa da atitude do rei. Não existe mais o sistema sacramental, as igrejas estão fechadas. Não há mais batismo, não há mais comunhão, os casamentos não existem. Tudo fica suspenso. Né? Não existe a extrema-unção. Então a pessoa está morrendo, não vai ter o sacramento ali. Então o risco que ela corre é enorme. O povo fica furioso e acaba se revoltando contra o rei. Então, com isso, os papas conseguiam produzir rebeliões onde eles queriam. E isso fazia com que eles tivessem poder nas mãos. Certo? O uso do interdito era comum na Idade Média. E aconteciam algumas coisas que eram absurdas. Como uma vez, por exemplo, em que um bispo de uma determinada região interditou toda uma região porque as pessoas que moravam ali se recusaram a garantir a exclusividade do fornecimento de cerveja na região para um mosteiro que ficava ali. O mosteiro queria ser o único fornecedor de cerveja daquela região. E o povo queria abrir cervejarias concorrentes e tal, coisa desse tipo. E aí o bispo, então, lançou um interdito em cima daquelas pessoas para forçar elas a aceitarem a exclusividade de produção da cerveja daquele mosteiro. Certo? É mais ou menos estilo Ambev, né? Não sei se era o caso. É uma Ambev primitiva. Então, coisas absurdas, sabe? Se usava para essas barbaridades assim, que não tem sentido nenhum, né? Mas era o tipo da coisa que funcionava. Funcionava. Se você crê que a salvação vem por meio dos sacramentos, e os sacramentos são cortados, então a salvação é cortada. Vamos falar de uma outra luta, alguns anos depois. Esse é um episódio interessante da história da igreja. E essa ruína da igreja organizada, nós temos que agradecer a Deus por tudo que aconteceu aí. Porque isso abre as portas para a reforma. Né? Porque as pessoas percebem que a igreja é uma piada. Né? Isso faz com que as pessoas comecem a aceitar a possibilidade de que essa igreja esteja totalmente errada. Certo? Então isso foi usado nas mãos de Deus para produzir a reforma, levantar reformadores. Então nós vamos falar de uma outra luta, nós vamos falar de um Papa Bonifácio VIII. Era um homem velho já, 80 anos de idade, quando ele se tornou Papa, em 1294. Alguém disse que esse Papa Bonifácio VIII, apareceu como uma raposa, viveu como um rei e morreu como um cão. A luta de Bonifácio foi com Filipe IV da França, o rei da França. Os problemas de sempre, tá? Taxação do clero, tradicional, era um problema sempre. Investidura leiga, colocar pessoas que não são ordenadas, que não são da igreja, em funções eclesiásticas. E aí houve toda uma discussão entre eles. E o que acirrou de vez foi uma bula papal, uma carta do Papa, uma publicação do Papa, em que ele, chamada essa bula papal de Unum Sanctum Ecclesiam, uma igreja santa. Nessa bula, o Bonifácio, ele afirma a supremacia da igreja sobre os reis, dentro daquele modelo que a gente colocou lá no início. Então a igreja está sobre os reis, e ele alegou que o poder secular, quando o poder secular erra, o poder supremo, o Papa, tem o direito de corrigir e mandar fazer diferente. É isso que ele põe lá naquela bula, certo? E que quando o poder supremo, que é o Papa, erra, só Deus pode corrigir. Bem bolado, né? Bem bolado. Esse sujeito provavelmente nem acredita em Deus, né? Mas tudo é um jogo político, certo? E ele então lançou essa bula. Essa bula, tudo isso aí não é novo, tá? Tudo isso aí já vinha há muito tempo, ele só reforçou. Só que ele acrescentou nessa bula uma coisa nova. Ele disse que não há salvação para pessoas que não se submetem ao Papa. Então, ali naquela bula, ele disse o seguinte: a salvação de cada pessoa depende da submissão ao Papa. Se não se submeter ao Papa, você não tem salvação e está perdido. Né? Na verdade, o nosso Papa ali, recente aí, ele andou reforçando isso novamente, né? Deixando claro que isso continua
sendo verdadeiro. Podem pensar o que quiserem. Só que ele não contava, na verdade essa bula, o Bonifácio tinha certeza que ele ia conseguir os efeitos de sempre, fazer o povo ficar do lado dele contra o rei. Só que ele não contava com uma coisa que estava surgindo nessa época, na virada do século XIII para o século XIV. Começou a surgir na cabeça das pessoas o nacionalismo. As pessoas começaram a se sentir pessoas pertencentes a nações. Então, as pessoas que viviam lá na França começaram a se sentir francesas. As pessoas que viviam na Inglaterra começaram a se sentir inglesas. Isso começa nesse período. Então, ele não conseguiu todo o apoio que ele queria, o Papa Bonifácio. Não deu tão certo o que ele imaginava. E o rei Filipe IV, da França, se julgou, então, poderoso, em condições de fazer frente ao Papa. E aí, então, ele convocou nobres da França e nobres do norte da Itália para que investissem contra esse Papa, que estava falando demais e que estava prejudicando os assuntos deles, dos nobres. Né? E realmente fizeram isso, montaram um exército, foram até Roma e capturaram o Papa. E ele foi preso, o Papa, e morreu na prisão como um cão, né? Como aquele cara disse. Chegou como uma raposa, viveu como um rei e morreu como um cão, né? Preso numa gaiola. O que aconteceu depois disso é o que é conhecido na história de cativeiro babilônico da igreja. Porque agora o papado estava nas mãos do rei da França. O rei da França tinha o controle da igreja, certo? Tanto que a sede da igreja deixa de ser Roma nesse período e passa a ser a cidade de Avignon, na França. Certo? Então é um fato bem interessante. Roma deixa de ser a sede da igreja romana. Muito esquisito. Devia ser Igreja Católica Avignoniana, né? Alguma coisa assim, não sei. Ele é chamado, esse episódio de cativeiro babilônico da igreja, porque ele durou aproximadamente, considerando o tempo inteiro aí, de tudo que aconteceu, ele durou aproximadamente 70 anos, à semelhança do cativeiro babilônico dos israelitas. Né? Então foram 7 papas que estiveram à frente da igreja em Avignon, certo? Todos os cardeais, que são os que escolhem o papa, todos eles franceses, né? Então uma coisa totalmente controlada pelo rei da França, certo? Esses papas aí viviam que nem reis, num palácio em Avignon, certo? Com uma situação regalada, tranquila, até o dia que Gregório XI, um desses papas, achou que, e aí se diz que houve muita influência da Catarina de Siena, que depois nós vamos falar dela bem rapidinho, só vamos citar, esse Gregório XI voltou para Roma. Né? Então depois do cativeiro babilônico ele resolveu voltar para Roma e se estabelecer de novo o papado lá em Roma. Certo? Só que esse Gregório XI, quando chegou em Roma, ele logo morreu. Ele morreu em seguidinha, não deu para ele se estabelecer lá, não deu para ele ficar firme lá em Roma novamente. E aí então os cardeais se reuniram porque tinha que ser escolhido um novo papa, certo? Não é assim que funciona? Os cardeais se reuniram em Roma e houve um conclave lá dos cardeais bastante conturbado, porque houve lá uma turba lá em Roma que invadiu várias vezes o local, certo? Colocando pressão em cima dos cardeais para que eles elegessem um papa italiano. Né? Depois de um reinado francês aí por um bom tempo, que fosse de novo escolhido um italiano. E na pressão eles acabaram de fato escolhendo um italiano, certo? Os cardeais. Só que quando eles saíram de Roma, depois da escolha desse novo papa, quando eles saíram, eles se arrependeram. E resolveram considerar nula aquela eleição e escolher um novo papa. Aí escolheram outro papa. Aí havia agora 2 papas, certo? A existência de 2 papas é um problema seríssimo para a igreja nesse período. É conhecido esse momento como o grande cisma do Ocidente, certo? Houve o grande cisma da igreja, vocês lembram, 1054,
separação entre Igreja Ortodoxa Oriental e Igreja Católica Romana, certo? E agora há o grande cisma do Ocidente. É a Igreja só do Ocidente se dividindo, ficando com 2 cabeças. Era assim que se via, certo? Isso gera um problema terrível, por quê? Porque os 2 papas é assim, um excomunga o outro, imediatamente. Isso é de cara. Um excomunga o outro, certo? Portanto, todos os que tiverem sob aquele papa excomungado, todos os sacramentos não têm validade alguma. Então, você escolher com que papa você fica é uma decisão difícil, certo? E essa era uma decisão que os reis tinham que tomar. É claro que o rei da França logo optou pelo papa francês, lógico, né? A Inglaterra, o que a França fizer, a Inglaterra faz o contrário. Então, a Inglaterra logo apoiou o papa italiano, romano. E a Escócia também. O que a Inglaterra fizer, ela faz ao contrário e sempre com a França, porque a Escócia sempre andou lado a lado com a França. A Escócia também logo apoiou o Papa francês. E o imperador ficou meio em cima do muro, meio na dúvida. Imperador, quando eu digo, pensem em Alemanha, tá? Porque o imperador que eu estou falando é o Santo Império Romano. O Santo Império Romano não é nem santo, nem império, nem romano. Né? Lembram disso? Né? O Carlos Magno foi o primeiro e tal. É um império germânico, certo? Não é exatamente a Alemanha, mas pega toda a Alemanha e partes ali da França, partes da Itália, né? Para a gente ter se localizar do ponto de vista geográfico. Passa a ter 2 papas, tem essa questão de como é que nós fazemos agora, quem é o papa verdadeiro, nós não sabemos, o que fazer. Uma das ideias que se achou foi, vamos convocar um concílio para resolver esse problema. Inclusive se chegou à ideia de repente, não, vamos eliminar a figura do Papa e vamos começar a governar a Igreja através de um concílio que se reúna regularmente e tome as decisões da Igreja. Tomar as decisões não mais uma pessoa, mas um colegiado, né? Essa foi uma ideia que surgiu. Essa ideia foi levada à frente e foi convocado um concílio na cidade de Pisa, na Itália, lá onde tem a torre, né? Torre de Pisa, e esse concílio acabou elegendo, então, um outro papa, certo? Um terceiro papa. O problema é que os outros 2 papas, que deviam renunciar, ignoraram o concílio, não deram bola para ele, e nenhum deles renunciou. Então agora se tem 3 papas. Então a situação não é das melhores, né? Realmente é uma situação complicada. Passou-se a ter 3 papas. Alexandre V, o Papa de Pisa, ele logo morreu e aí assumiu um sujeito que tinha sido um pirata mesmo, que assumiu o nome de João 23, certo? Aí algum de vocês pensa, não, mas João 23, conheço, foi um papa agora há pouco tempo. Né? Justamente, os papas de Pisa foram todos considerados antipapas. Todos eles foram considerados, depois quando a Igreja Católica Romana conseguiu se restabelecer, então todos os que não faziam parte da linhagem que prevaleceu foram considerados antipapas e então esse João 23 aí foi considerado que não é papa coisa nenhuma. Né? E aí durante 500 anos ninguém pegou esse nome João, que era um dos mais comuns, tanto que estava já no 23. Né? E ninguém mais pegou, porque era encrenca. Né? Então, quando o italiano lá, o Giuseppe Roncalli, assumiu esse nome, em 1960, eu acho, né? Foi quando ele assumiu, percebeu-se que esse cara ia fazer alguma coisa diferente, né? Pela ousadia dele em pegar esse nome. Né? Certo? Por fim, o Concílio de Constança. Esse Concílio de Constança é um concílio famoso, importante, desastroso, na minha opinião. O Concílio de Constança em 1415, foi um concílio que durou 4 anos. Ele acabou organizando as coisas, o conciliarismo triunfou, passaria então a haver o governo da Igreja por um concílio, certo? Por incrível que pareça, a Igreja Católica Romana não foi sempre governada por papas, né? É claro que eles vão fingir que foram sempre e vão jurar de pé junto que foram, mas é mentira. Esse modelo então de conciliarismo triunfou, os 3 papas foram forçados, aí pela força mesmo, a abdicar, todos os 3, e eles abdicaram.
e foi então eleito um novo Papa, Martinho V. E esse Papa, o problema é que esse Papa, logo que ele assumiu, ele gostou da condição de Papa e ele imediatamente proibiu que se apelasse a qualquer corte acima do Papa. Praticamente ele bloqueou o acesso ao concílio. E aí, rapidamente, voltou-se ao que era antes, agora com esse Papa Martinho V. E era sempre assim, né? Nesse período era assim, quando o Papa ficava fraco, os concílios ficavam fortes. Quando o Papa ficava forte, o concílio ficava fraco. E, no fim, o papado acabou ficando forte e acabou prevalecendo, e a ideia dos concílios foi abandonada completamente. Esses acontecimentos todos, esse desastre aí, foi importante para abrir o caminho para a reforma. E aqui nós estamos tratando de igreja e Estado, desses conflitos e tal que ocorreram, mas também eu já quero deixar claro para vocês, já falei antes dos clérigos que no Concílio de Latrão foram obrigados a vestir roupa diferente para serem identificados quando vão no prostíbulo, por exemplo, né? Mas também a situação do papado nesse período não era muito melhor. E é claro que a figura que logo vem à mente, quando se fala em absurdos cometidos por um Papa, absurdos morais, vem a figura do Papa Alexandre VI, mais conhecido como Rodrigo Borgia, certo? Os Borgia, né? Essa turma aí, devia ser os Corjas, né? Porque realmente era uma turminha que todo tipo de imoralidade eles cometeram, tá? O Rodrigo Borgia, ele foi nomeado Papa por influência do Calixto III, tio dele, que meio que forçou a barra para que ele fosse nomeado. Era um cargo meramente político. Esse Rodrigo Borgia, ele tinha 4 filhos, 3 filhos e uma filha. Coisa que não poderia, né? Não podia nem para um padre, que dirá para um Papa. Ele colocou o filho dele, César, colocou como principal cardeal. Esse César acabou se tornando um dos homens mais poderosos da Europa, né? E eles tinham uma filha, Lucrécia Borgia, com quem tanto o Rodrigo como o César tinham um relacionamento incestuoso, né? Esse era o Papa que tinha nessa época, né? Um sujeito de primeira linha, né? Isso é depois, tá? Isso é um período mais no fim desse período aqui, mas bem no período que antecede a reforma ali, né? Para lembrar do Rodrigo Borgia, onde é que está esse cara? Lembre do descobrimento do Brasil. Ele era o Papa no descobrimento do Brasil. Ele assumiu o papado no descobrimento da América, 1492, né? E ele ainda era o Papa em 1500. Então, agora dali faltam ali alguns anos para vir a reforma protestante, né? E vocês veem que tudo isso aí, todas essas barbaridades abriram caminho para a reforma, né? Porque todo mundo via que essa igreja que havia ali era uma piada, né? Que de cristianismo ali não tinha absolutamente nada. Antes da gente vir, aí só para vocês verem, o Thomas Becket sendo assassinado na catedral, né? Os 4 cavaleiros do Henrique II assassinando. Aí olha só o santinho ali, ó, o Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia. Espanhol, tá? Aqui o palácio, essa é uma foto atual, essa foto aqui do lado de cá, né? Lá é uma foto um pouquinho mais antiga, mas também é uma foto do Palácio Papal de Avignon, certo? Lá os papas se estabeleceram durante um bom período ali, aqueles 70 anos do cativeiro babilônico da igreja, assim chamado, né? Aqui só um gráfico, né, para vocês terem uma ideia mais ou menos. Em 1378 aqui, então, você tem ali a morte do Gregório XI. Lembra que ele foi para Roma e já morreu? E aí então escolheram Urbano VI. Mas aí se arrependeram. Não, Urbano VI não. Não vale. Vamos eleger outro. Aí elegeram Clemente VII, que é Papa de Avignon. Certo? Então 2 papas. Tá? Aí aqui continua Bonifácio IX, Benedito XIII, dos papas de Avignon. E aqui, então, o concílio de Pisa escolhe o Alexandre V, esperando que os outros 2 abdiquem. Nem o Benedito XIII de Avignon abdicou, nem o Gregório XII de Roma abdicou. Então ficamos com 3 papas, certo? Aí os 3 foram forçados a abdicar, aqui o João XXIII, Gregório XII e Benedito XIII, e aí o Martinho V assumiu. Todos esses caras aqui não valem para a Igreja Católica Romana hoje. Esses de Avignon aqui,
e nem esses aqui. Os outros de Avion, esses valem do cativeiro babilônico, né? Mas esses aqui que tinha junto, aí só vale essa linha aqui, ó. Os outros não valem, certo? Só para vocês se situarem aí. É o grande cisma do Ocidente.